cursista, este é o final da nossa disciplina e nossa última videoaula da disciplina Mídias, Comunicação e Formação Infanto-Juvenil. Nesta oportunidade, quero desejar a todos sejam bem-vindos. Os objetivos dessa disciplina são entender em que consiste o letramento à comunicação atual, explicar de que forma os meios de comunicação podem construir uma sociedade em comunicação, relacionar letramento à sociedade em comunicação, relacionar a ação comunicativa, letramento e pedagogia da comunicação. O presente capítulo traz reflexões sobre as tecnologias de informação e de comunicação no processo de ensino-aprendizagem na educação de jovens e adultos, devido à necessidade de seu uso no ensino, visando a melhoria da aprendizagem, instigando o discente a buscar novos conhecimentos via mídias virtuais. Com o passar dos anos, as TICs vêm tornando grande proporção e o acesso à informação está cada vez mais propício na sociedade do século XXI. Assim, este capítulo pretende analisar o uso das tecnologias de informação e comunicação para a melhoria nos processos de ensino-aprendizagem. A partir das discussões sobre a inclusão digital no ensino, é possível perceber sua relevância no contexto. A tecnologia não precisa de meios físicos, uma vez que o acesso ao fluxo informacional depende apenas de inovações tecnológicas mais e mais avançadas. A partir do pressuposto ora exposto, destaca-se a necessidade de trabalhar com meios tecnológicos em sala de aula, despertando no aluno curiosidade e interesse frente à disseminação das mídias digitais. Isto é, as discussões no meio universitário e social acerca da mediatização no ensino-aprendizagem são de fundamental importância, até porque nenhuma tecnologia é um fim em si próprio. Precisa estar vinculada à qualidade de vida da população. Em termos nacionais, a democratização das informações e a estratificação social menos desigual são mais aparentes do que real. O gerenciamento das informações continua submetido a critérios governamentais privados sem interferência direta do grande público. Os contrastes entre vários estados persistem, com profundas diferenças regionais e estaduais. Além do mais, não basta ter acesso ao circuito informativo para participar das decisões públicas. Muitos brasileiros recebem informações por meio de rádio, televisão, jornal diário, mas muitos continuam à margem do debate público por não captarem a essência dos fatos, indiferente ao avanço tecnológico. O estágio socioeconômico predominante da população corresponde à saída da oralidade para o audiovisualidade, sem sequer o domínio de leitura. Sem dúvida, a internet vem tornando cada vez mais importante na dita sociedade contemporânea, onde os cidadãos interagem com facilidade e rapidez espantosa.
levando em conta benefícios e malefícios subjacentes à internet. A inserção digital nos anos da educação de jovens e adultos propicia o acesso a várias informações e principalmente promove possibilidades de inclusão social. Porém, ainda há muito a ser feito e superado, tendo em vista que a falta de professores capacitados para trabalhar com a tecnologia inovadora interfere negativamente no desenvolvimento das aulas usando as TICs. Logo, quanto mais conhecimento o corpo docente e discente adquirirem frente à adoção de artefatos tecnológicos, mais informações os jovens, adultos, crianças vão absorver. A quebra de barreiras face à adaptação ao universo tecnológico por parte dos envolvidos no universo EJA possibilita inegavelmente a busca de novas informações, conhecimentos, melhorando o autoconhecimento e favorecendo uma visão de mundo mais amplo. Moran adianta: a internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade, pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que lhe oferece. Permite a pluralidade e a participação, ainda que, de certa forma, neste meio, também exista a reprodução de padrões sociais já existentes. As sociabilidades são firmadas especialmente em laços fracos. As identidades mudam, as fronteiras são quebradas, as incertezas navegam junto com os indivíduos neste oceano, que, ao mesmo tempo, permite novas experiências com o pensamento e a cognição em tempo real e em constante processo de ressignificação. Contudo, há mais vantagens do que desvantagens na adoção de inovações tecnológicas. Além de proporcionar comunicação mais efetiva entre os indivíduos, a rede e as demais tecnologias favorecem acesso às informações que suprem as demandas dos indivíduos e se fazem presentes no cotidiano. Quando se busca inovações em sala de aula, a atenção dos alunos é crescente, pois o elemento novo sempre encanta e atrai público-alvo. É preciso existir mudanças no ensino, tanto nas metodologias quanto nos recursos utilizados em classe. Silva acrescenta que as mudanças educacionais dependem do nível de maturidade intelectual e emocional dos mestres para que suscitem a curiosidade, o entusiasmo e o interesse do alunado, visando solidificar a motivação e o diálogo aberto. Reitera-se que o ser humano está inserido numa era tecnológica em que a necessidade de aperfeiçoamento, aprimoramento de habilidades, a cada dia estão mais urgentes para o ser humano, em sua condição de indivíduo e de profissional, para quem que hoje são comuns as expressões sociedade tecnológica. A tecnologia invadiu o nosso cotidiano, o que às vezes causa certo receio nas pessoas,
na coletividade, que assustam com a possibilidade demonstradas nos filmes de ficção científica, quando as TICs passam a ter domínio sobre os seres humanos. É papel da escola inserir novas linguagens, proporcionar ao aluno o uso de mídias virtuais e promover o uso das TICs, tendo como fundamento o fato de que procedimentos e artefatos propiciam a evolução dos indivíduos. Consequentemente, a tecnologia deve ser aplicada no ensino como ferramenta essencial para a construção do ensino. Com relação à aplicação das inovações tecnológicas no ambiente escolar, Passerino enfoca que as tecnologias aplicadas à educação devem ter como função principal ser ferramenta intelectual que permitam aos alunos construir significados e representações próprias do seu mundo, tanto individualmente quanto coletivamente. O professor, como mediador de conhecimento, em conjunto com a escola, pais responsáveis, deve orientar os alunos sobre o uso delas, ensinando sobre benefícios que podem trazer e demonstrar que, por meio de estudos e pesquisas, a disponibilidade de informação é gradativamente mais presente e importante na denominada e já citada chamada sociedade da informação. Dizendo de outra forma, o professor assume o papel de mediar, facilitar, incentivar, desafiar e analisar sua prática pedagógica, tecendo conhecimentos por meio da busca através da navegação, comunicação, exploração de conteúdos, organização, elaboração e transformação. O professor desempenha o papel de orientador, mediador, intelectual, emocional, gerencial e comunicacional e ético. O orientador, mediador intelectual informa, ajuda a escolher informações mais importantes, trabalha para que elas sejam significativas para os alunos, permitindo que eles a compreendem, avaliem conceitual e eticamente, reelaborando-nas e adaptem-nas ao seu contexto pessoal. Mediador emocional motiva, incentiva, estimula, organiza os limites com equilíbrio, credibilidade, autenticidade e empatia. Mediador gerencial e comunicacional organiza grupos, atividades de pesquisa, ritmos, interações, organiza o processo de avaliação. Ético ensina a assumir e vivenciar valores construtivos individual e socialmente. Cada um dos professores colabora com um pequeno espaço, uma pedra na construção dinâmica do mosaico sensorial, intelectual, emocional, ético de cada aluno. O papel dos docentes, mais uma vez, mostra-se fundamental para estimular os alunos a buscarem o letramento digital, orientando-os a utilizar os PCs e as redes sociais de maneira segura, crítica e autônoma, dentro ou fora da escola. Para isso, é preciso que o próprio mestre seja digitalmente letrado, o que demanda formação continuada, como mencionado. Diante do visto, até então, este capítulo discute a temática letramento digital
como procedimento de comunicação que visa incluir jovens adultos ao mundo tecnológico, com o objetivo macro de analisar as dificuldades da inclusão digital na educação. Letramento digital não surge de repente. Ao contrário, é fruto de muito estudo e pesquisa, relaciona-se com outro termo, letramento visual. Haja visto que na definição dessa última expressão surgem aspectos ligados à mídia. Nos anos 60, o termo letramento tecnológico ganha aceitação devido aos efeitos econômicos que amedrontam as nações mais arredias às tecnologias em relação às demais. Sua definição de início está vinculada tão somente às demandas econômicas e de questões políticas. Na verdade, a expressão letramento digital recebe influência de outros termos, tais como letramento visual, letramento computacional, letramento sobre as TICs e letramento informacional. Porém, nenhum desses conceitos corresponde a definições do que se espera de alguém digitalmente letrado. Ou seja, as concepções então vigentes apresentam algum tipo de problema ou não estão diretamente relacionadas às tecnologias. Diante do impasse, os teóricos prosseguem a busca de identificar novos e diferentes termos adequados à comunicação digital e à era da internet. Mesmo sem consenso em relação à expressão e à respectiva definição, apresentam-se aqui vários conceitos de início. Acresce-se que o letramento digital é um dos vários tipos de letramento em que uma pessoa pode assimilar. É aplicado ao domínio das tecnologias, mais precisamente a apropriação que um sujeito faz das ferramentas de comunicação disponibilizadas graças aos recursos tecnológicos. A palavra letramento surge a partir da necessidade de que não basta o indivíduo saber ler e escrever. É preciso saber fazer o uso da leitura, da escrita, para suprir a exigência da sociedade. Conhecendo diferentes gêneros de leituras e escrita, por conseguinte, distinguindo as diferentes funções que elas assumem na vida cotidiana do ser humano. Paulo Freire sempre foi categórico ao afirmar que o ato de ler e de escrever deve começar a partir da compreensão muito mais abrangente do ato de ler o mundo, a ação que o homem faz bem antes de ler a palavra. Para ele, seres humanos primeiro mudaram o mundo, depois o revelam. A seguir, escrevem palavras. Consequentemente, é através do letramento que o indivíduo consegue se socializar, mediante trocas simbólicas, acesso aos bens culturais, enfim, por meio de conhecimento de mundo bem mais vasto, o que corresponde ao exercício mais consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade, sabendo compreender, criticar, interpretar,
produzir conhecimento significativo. Letramento, por sua vez, refere-se ao resultado do desenvolvimento da ação contínua, não linear, multidimensional e ilimitada, para além dessa aprendizagem básica de saber ler e escrever. A própria leitura do mundo, como dito antes por Freire, antecede a leitura da palavra, ou seja, o saber ler e escrever, e o ser humano letrado não emerge somente nas esferas escolares, em que pese a escola ser, conforme Angela Kleiman. Uma das mais importantes agências de letramento. Mantém o papel fundamental de reduzir as diferenças sociais mediante diferentes níveis de acesso dos indivíduos aos bens materiais e simbólicos, assegurando ao alunado a vivência de práticas reais de leitura e produção autônoma de textos diversificados. Soares diz que não existe o letramento, mas sim letramentos. Neste sentido, a tela do PC consiste em um novo suporte para a leitura e para a escrita digital. A tela agora é um novo espaço de escrita e acarreta mudanças significativas na interação entre escritor e leitor, entre leitor e texto, e até mesmo entre o ser humano e o conhecimento. Se o letramento não é novo, o aspecto digital é recente, no sentido de propiciar ao leitor e ao escritor chances de alterações do texto no espaço cibernético. O leitor é, ao mesmo tempo, escritor. Pode refazer, modificar os originais digitais, despertando certo encantamento intelectual e interativo, coisa que no passado era muito difícil. Entretanto, é preciso reforçar que uma pessoa só é considerada letrada digitalmente quando domina a habilidade de reconstruir sentidos a partir de textos que compõem palavras que se conectam a outros textos por meio de hipertextos e links, além de elementos pictóricos e sonoros. Ademais, precisa ter capacidade de localizar, filtrar, avaliar criticamente as informações disponibilizadas eletronicamente, o que exige uma familiaridade com as normas que regem a comunicação com os sistemas computacionais. A inclusão digital, para acontecer, precisa de 3 instrumentos básicos: dispositivo para a conexão, acesso à rede e domínio de ferramentas, pois não basta apenas o cidadão possuir um simples computador conectado à internet para que seja considerado um incluído digital. Ele precisa saber o que fazer com essa ferramenta. Inclusão digital ou info-inclusão é a democratização do acesso às TICs, de forma a permitir a inserção dos indivíduos no mundo digital, com a capacidade de responder às demandas sociais que envolvem a utilização destes recursos. Assim sendo, uma pessoa incluída digitalmente não é aquela
que usa exclusivamente novas linguagens do mundo digital, mas é quem desfruta de tal capacidade para melhorar sua qualidade de vida. Para o letramento digital se transmute em realidade na educação brasileira. É preciso que muitos investimentos ainda sejam feitos em relação à alfabetização, ao letramento linguístico. Sem o domínio do idioma nos aspectos de leitura e escrita, as inferências necessárias à utilização das tecnologias em sua plenitude pelas pessoas torna-se algo difícil de ocorrer. Dizendo de outra forma, é imprescindível investir na educação básica, melhorar a qualidade do ensino, em especial no que se refere às instituições públicas do país, para que assim os alunos não tenham brechas cognitivas em seu crescimento intelectual, as quais prejudicam o domínio das ferramentas de comunicação por falta de conhecimento, que deveriam ter sido adquiridos ao longo da infância e da adolescência. Resta a compreensão de que, ao pensar nos desafios do letramento digital e das possíveis relações com o processo de inclusão e desenvolvimento, vale destacar a relevância decisiva nas práticas sociais em diferentes contextos de apropriação das tecnologias. Um dos desafios postos aos professores diz respeito ao questionamento das propostas de instrumentalização das escolas que objetivem somente o atendimento às demandas do mercado. O letramento digital, mais do que ensinar sobre o que fazer com os meios, é essencial propiciar chances de aprendizagem sobre a importância destes fins. Em contrapartida, o autor Edgar Morin nos alerta em relação à comunicação humana na sociedade da informação. Ele afirma que o conforto e o bem-estar social desenvolvido pelo mundo moderno comprometeu a solidariedade da comunicação. Para Habermas, deve haver um procedimento básico que incentive e possibilite a comunicação, a expressão, a defender a essencialidade da pedagogia do diálogo ou da pedagogia da comunicação. Ou seja, ampliar a voz dos menos favorecidos e abrir espaço para a expressão dos mais diversos segmentos da sociedade. E será desta forma, com conhecimento, iniciativa e ação cultural integradora, que a sociedade da comunicação poderá ser construída. Nesse sentido, para que a inclusão digital aconteça, existem 3 pilares que formam um tripé fundamental: TICs, renda e educação. Afinal, a tecnologia por si só não garante aperfeiçoamento, nem no aprendizado, nem tampouco na qualidade da educação. A tecnologia, garante sim às escolas a chance de abertura de uma educação para todos, indistintamente. O uso intensivo das tecnologias digitais, das redes, transforma a dimensão da educação e imprime a educação como Kinski assegura o tamanho do mundo
ou a dimensão do universo. Na oportunidade, quero agradecer a todos que se dedicaram e que ampliou seu conhecimento acerca da mídia na educação, como formação para todos os estudantes. Nesta ocasião, quero deixar uma frase muito conhecida de todos, do poeta Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Espero que eu tenha oferecido a vocês materiais bibliográficos que contribuíram ao seu conhecimento e igualmente à sua prática. Foi um prazer e um aprendizado mútuo ter ministrado essa disciplina a vocês. Obrigada.